Bom dia, olá pessoas, tudo bem? Bom, a gente vai continuar falando sobre cinema. Só que, como vocês devem lembrar, anteriormente a gente falou da linguagem cinematográfica, a gente conheceu um pouquinho da história do cinema, a gente falou dos grandes cientistas e de suas grandes experiências com o cinema. Falamos do circo também. Mas o nosso foco continua sendo o cinema. Vocês ainda lembram do storyboard que vocês fizeram como atividade? Não foi legal? Pô, legal. E depois de tanto conhecimento, eu tenho o prazer de lhe apresentar três dos mais renomados profissionais do cinema brasileiro. Três dos mais renomados, os expoentes da literatura cinematográfica. Olha só, eles ajudaram, eles fizeram diferença na cultura do nosso país. Com seus filmes, eles nos encantam até hoje. Tá? Eles levaram cultura para vários cantinhos desse país afora, de norte a sul. Além, é claro, de divulgar para o mundo inteiro o nosso trabalho, a nossa cultura, o nosso folclore, tá? Os nossos hábitos. O cinema serve para isso. O cinema desempenha essa função social. É bem legal saber disso, né? Então, olha, gente, você já deve ter ouvido falar em cineasta. Bom, o que um cineasta faz? Que profissional é esse? Se eu fosse te dar um conceito assim bem sério, bem cascudo, eu falaria assim: ele é um profissional responsável pelos conhecimentos da técnica da estética cinematográfica. Olha que bonito! Responsável pelos conhecimentos da técnica e da estética cinematográfica. Caramba! Mas vamos tentar focar em outra coisa. Quais são as funções que um cineasta pode assumir? Eu vou listar a partir de agora algumas das coisas mais importantes que esse cara vai fazer no cinema. Porque até hoje tem gente que confunde ele com diretor, com roteirista, só que o cineasta ele pode desenvolver todas essas funções. Então vamos lá, eu vou listar essas funções dele. Eu quero que vocês aprendam, que vocês conheçam realmente o que faz um cineasta. Bom, ele é responsável pela ideia, pelo roteiro, ou não, ou ele compra o roteiro, ou ele recebe um roteiro do projeto audiovisual, no caso de um filme. O cineasta ele define a produção, a orientação artística de uma certa forma que o filme se apresente com mais clareza em sua totalidade. O nosso cineasta, cabe a ele também selecionar a equipe técnica, selecionar os atores, todo aquele cast que vai trabalhar, que vai ficar por trás das câmeras, que vai ficar ali nos bastidores, que vai ajudar a construir essa história. Ele discute com o diretor de produção o orçamento, com o diretor de fotografia o melhor enquadramento, ele dirige ensaios, ele pensa e determina como vai funcionar toda essa dinâmica, até mesmo no que se refere aos atores, à marcação de cena. O que é uma marcação de cena? Marcação de cena é quando eu digo para o ator: aqui você deita, aqui você senta, aqui você grita, aqui você canta, aqui você dança. Se eu dou essa informação, eu estou marcando a cena. Tá? O nosso amiguinho cineasta ele ainda pode conversar com o elenco sobre a construção do personagem, que eu acabei de falar, sobre os gestos, sobre a voz, sobre o cacuete, sobre a expressão facial, sobre a sua expressão corporal em sua totalidade. Era como se eu dissesse que o cineasta também ajuda o ator a construir esse personagem. É bem simples, não tem segredo. Bom, e não para aí, esse cara continua trabalhando. Ele vai orientar os operadores de câmera, ele vai orientar os operadores de áudio, o rapaz que vai ficar na PA, que vai controlar toda a mesa de som, o áudio no caso. Vocês lembram de planificação e angulação que a gente estudou no período passado? Pois é, um cineasta também se preocupa com isso. Ele se preocupa com os mínimos detalhes, com o melhor enquadramento, com a melhor angulação. O que ele vai usar aqui? Que traveling é esse que ele vai usar? Que panorâmica é essa? Como é que ele funciona? Como é que ele gerencia isso tudo? Tá? E outra, ele aprova locações. A locação é o local onde vai ser filmado. Ele determina cenários, ele fala, ele comenta com o cenógrafo o que ele quer como cenário. Ele conversa sobre a trilha sonora, sobre a luz. Ele conversa sobre o figurino. Ou seja, era como se eu dissesse a vocês: nada escapa a um bom cineasta. E agora você pode chegar para mim e falar: pô, Tião, mas o cineasta ele é um diretor? Ele é um roteirista? Ele é um iluminador? Ele é tudo, ele assume todas as funções, só que ele responde por tudo. Gente, e para finalizar, ele supervisiona a montagem, dublagem se houver,
ele se preocupa com a trilha sonora que tem que ser construída dentro da ideia central do texto, do roteiro, tá? Ele se preocupa com a edição do filme até a cópia final. Ou melhor dizendo, até mesmo uma peça promocional relacionada à publicidade desse filme, ele está envolvido. Um cineasta trabalha muito, gente. Muito, 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 muito. Bom, eu espero que vocês tenham entendido quais são as verdadeiras funções de um cineasta. A gente vai falar mais sobre isso no futuro. Agora, eu quero dar uma pausa. Eu quero te apresentar, dá uma respirada, o nosso primeiro cineasta brasileiro. São 3. E esse primeiro cineasta ele é muito importante para a história do cinema brasileiro. Não só cinema, mas também da televisão. Tá? Eu quero te apresentar Carlos Império Hamburg, que ficou conhecido no métier, sabe, dentro dessa roda cinematográfica, televisiva, como Carl Hamburg, produtor, roteirista e inclusive ator. Tá? Ele nasceu na cidade de São Paulo e no ano de 1962 já começou a se interessar pelo cinema, por esse mundo mágico, esse mundo fantasioso, esse mundo de ficção que encanta gerações. Então, Carl Hamburg começou a sua carreira cinematográfica realizando algumas animações, curta de animação, curta-metragem. Vocês lembram que um curta-metragem pode chegar até 15 minutos? Isso aqui é determinado pela Ancine, tá, gente? Mas hoje tem gente que quebra a regra. E o primeiro curta de animação do Carl Hamburg foi Frankenstein Punk. Frankenstein Punk foi feito em 1988. O Carl Hamburg, em 1994, ele me dirige mais um projeto. Ele traz à tona um projeto assim assustador e ao mesmo tempo enigmático. É o Castelo Rá-Tim-Bum. Ele leva o Castelo Rá-Tim-Bum como série para a TV Cultura de São Paulo. Gente, por incrível que pareça, essa série se transforma nos maiores sucessos da televisão do estado de São Paulo e despertou interesse em muita gente em vários segmentos. E por curiosidade, por ironia, na verdade, essa série se tornaria uma das séries mais vistas dentro da televisão brasileira. Só para você ter ideia, ela só tinha 90 episódios. Só. É muito, né? E essa série, gente, no mesmo ano, um ano depois, em 1994, ela ganhou a medalha de prata na categoria infantil num festival que estava acontecendo em Nova York. Tá? Ou seja, Carl Hamburg, a sua obra Castelo Rá-Tim-Bum começava a ganhar fama, começava a ficar conhecida, né, nesse meio televisivo. De volta. E no que se refere ao longa-metragem, gente, será que o Carl Hamburg produziu alguma coisa? Ah, claro, tenha dúvida disso. O Carl Hamburg fez o seguinte, ele pegou o Castelo Rá-Tim-Bum, roteirizou novamente dentro de um longa-metragem. Isso foi no ano, se eu não me engano, em 1999. Tá? Ele se baseou na série, fez uma adaptaçãozinha e levou para a grande tela o Castelo Rá-Tim-Bum. E olha que ironia, ganhou mais um prêmio. Isso foi no ano de 2000. Foi o melhor filme internacional do Festival de Cinema Infantil, se eu não me engano, no estado americano de Chicago. Isso mesmo, lá nos Estados Unidos. Gente, depois se você tiver um tempinho, depois que você estudar, fazer todas as suas atividades, confira esse longa-metragem, Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. Eu quero apresentar mais uma obra do nosso amigo Carl Hamburg. Dessa vez é um longa-metragem também, claro, o nosso segundo longa-metragem de hoje. E nesse longa, que ficou conhecido no Brasil inteiro pelo nome de Xingu. Xingu foi uma das suas produções que deu muito o que falar. Mexeu com a política, mexeu com conservadores, ou seja, mexeu com o Brasil. Depois eu aprofundo em sala de aula a verdadeira história que gerou o desejo de Carl Hamburg em rodar essa fita, rodar esse filme. Tá? Isso aconteceu, é uma história verídica, aconteceu em 1943 e o filme só foi dirigido em 2001 pelo Carl Hamburg. Xingu é um longa que narra a trajetória de 3 irmãos, dos irmãos indianistas, ou seja, são irmãos que são indianistas, estão preocupados com a causa, e é bem interessante esse filme. O curioso é que nessa trajetória do Orlando Vilas Boas, Leonardo Vilas Boas e Cláudio Vilas Boas, ou melhor, os irmãos Vilas Boas, resultou numa história que traz à tona questões relacionadas à criação de um parque indígena no Xingu.
de norte a sul. Nós abrimos a picada. Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Quantos índios você já viu na vida, rapaz? Só um, senhor. E brancos trucidados por índios. Estão cercando a gente. É índio. Tira pra cima, só pra cima! Alguém sabe fazer canoa aqui? Vai flechar, caralho! Vai flechar, porra! Vai flechar! Vai lá baixo! Orlando, Cláudio. Vilas Boas! Tuiuiu. Avião. Agora eu vou tentar simplificar melhor tudo que eu já falei aqui sobre o Xingu. O Pix, P-I-X, é na verdade uma reserva indígena criada no Brasil há algum tempo atrás, e diga-se de antemão que esse Pix está localizado ali na região nordeste do estado de Mato Grosso, perto da perto da porção sul da Amazônia, na bacia amazônica. Ou seja, eu vou te melhor representar aqui por meio desse mapa, que fica mais fácil de você entender, ok? Gente, e finalizando o nosso trabalho, a nossa aula, eu queria lembrar a vocês que Cal Hambúrguer, juntamente com outros diretores, tem mais uma obra. Eu não posso sair sem antes falar de Pedro e Bianca. Desculpa. Pedro e Bianca é uma obra que ele fez com Teodoro Popovic, é mais uma série para TV, dessa vez é com adolescente, não é mais infanto-juvenil, é com adolescente. Pedro e Bianca marca então a volta dele para a TV Cultura. Isso aconteceu em 2012. É uma série que fala sobre as experiências de irmãos gêmeos voltados com desafios que os adolescentes enfrentam na escola, no seu cotidiano, com as amizades, com a família. E é mais uma obra premiada. Pedro Bianca ganhou o Prêmio Internacional Emmy Kids Awards, isso, se eu não me engano, em 2014, tá? Essa série, gente, foi produzida em 2013. Gente, agora sim, mesmo que o nosso amigo Cal Hambúrguer tenha ganhado notoriedade, ganhado fama na televisão, no cinema, como foco ele atingiu o público infantil, infanto-juvenil, os adolescentes e até mesmo os adultos, o Cal Hambúrguer, gente, só para concluir a nossa aula de hoje, ele trouxe diversidade, ele trouxe engajamento. Por exemplo, se você pegar Castelo Rá-Tim-Bum, cara, você tá lá implícito. O diretor, no caso o Cal Hambúrguer, ele não abandona a crítica, ele joga essa crítica para as pessoas, para a gente. Ele promove essa reflexão na gente, nas pessoas que estão assistindo a sua obra. Porque, na verdade, a obra fala de especulação imobiliária. Fala desse castelo que está no centro de São Paulo e é ameaçado pelo governo. Tá? Ou seja, ele ainda consegue falar de temas controversos, polêmicos, fala da nossa cultura, fala da nossa política, fala do nosso folclore, do nosso cotidiano. Ou seja, o nosso amiguinho está engajado, está envolvido com tudo que está acontecendo. Por isso que Cal Hambúrguer é extremamente atual. Beleza? Galera, fica aqui então o meu pedido para que vocês, com calma, deem uma olhada mais aprofundadamente na obra do nosso amiguinho Cal Hambúrguer. Que vocês olhem com calma a sua produção. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.